Fala galera, Ira Matias aqui, depois de um tempinho sem a gente falar, eu tô aqui firme e forte para falar com vocês e trazer mais um insight, mais uma visão a respeito de algum tema. E hoje eu tive a brilhante ideia de, antes de começar esse vídeo, pedir orientação, pedir, o que vocês acham que a gente pode falar? E aí me deram uma ideia que bugou a minha cabeça e eu fiquei pensando muito no que falar e hoje a gente vai falar um pouco sobre Divertidamente. Tá para sair o Divertidamente 2 aí, eu lembro muito do Divertidamente. E aí eu já tenho aqui uma ideia de evolução dos tempos, porque na minha época, se assim eu posso dizer, os filmes da Disney eles eram legais. Talvez eu não tivesse a visão, mas hoje eu enxergo que os filmes da Disney, além de eles serem legais, eles são didáticos, eles são assim ricos em conteúdo e todos os filmes, os últimos filmes que eu assisti da Disney, em especial junto com as minhas filhas que gostam muito, isso vem desde Moana, desde todos esses filmes que eles trazem uma mensagem, alguns trazem uma mensagem subjetiva, outros são objetivos naquilo que eles falam, como por exemplo, Divertidamente. Eu lembro exatamente desse filme, eu gosto desse filme do começo ao fim, porque ele evidencia um pouco daquilo que a gente é e da composição que a gente é. Eu me lembro de uma vez participar de uma pregação do meu amado pastor Fábio, meu amigo pastor Fábio, e ele estava falando sobre o tempo para todas as coisas, o que diz a Bíblia. Há tempo para chorar, tempo para rir, tempo de viver, tempo de morrer. E o Divertidamente, ele deixa isso de uma forma bem legal, de uma forma muito clara, porque você assiste ali o Divertidamente 1, se você não viu, tá aqui o spoiler. Ele fala da importância da tristeza. Eu achei aquilo assim fantástico, porque durante todo o filme a gente vê a felicidade tentando empurrar a tristeza para ela conduzir a vida, mas a vida não é feita só de claro, é feita de escuro também. A vida não é feita só de sorriso, a vida é feita de dia a dia, de segunda a sexta, não só de sábado e domingo. E esse filme, ele é muito rico nesse sentido. E agora tá para sair o 2 e eu imagino o quão rico ele deve ser. O 1, se eu não me engano, ele fala sobre a raiva, sobre a alegria, sobre a tristeza, medo e nojo. e nojo. E agora o 2, Ansiedade, tédio, vergonha e inveja. que loucura, muito louco. E esse é um filme que você leva seu filho para assistir e você aprende mais que ele. E aí você pensa o que. Obrigado, Lin. Aí você pensa o que dentro da cabeça de um gestor, o que que isso significa. Aí existem várias parábolas e uma das parábolas que é mais famosa é a história do lobo mau e do lobo bom que vive na mente da pessoa e aí um aprendiz pergunta para o sábio qual desses lobos vai prevalecer sobre o outro e o sábio fala aquele que é o mais alimentar. Isso faz muito sentido. E agora eles colocaram a ansiedade dentro do filme e eu vou falar para vocês. Eu acho que uma das maiores lutas que um gestor enfrenta é a ansiedade. Por mais que você tenha dentro da sua empresa, por mais que você tenha dentro do seu contexto um paraíso, a ansiedade em algum momento ela vai te encontrar. E ela vai te encontrar de uma forma muito direta. Você não tem controle sobre todas as coisas. Em especial quando você faz gestão de pessoas. E eu falo isso com muita propriedade. Porque às vezes você toma uma decisão e alguém que trabalha com você toma uma decisão totalmente diferente. Aí você pensa, como que ele conseguiu tomar essa decisão? Era tão óbvio isso era tão claro, era só seguir por esse caminho e como que ele fez isso? E a partir disso, a sua cabeça ela passa a fabricar uma ansiedade sobre como as coisas aconteceram, sobre como as coisas vão proceder. E aí você pensa que você tem controle sobre todas as coisas e olha só, você não tem. E a hora que você se dá conta que você não tem esse novo integrante do filme, que é um integrante constante na vida de quem faz gestão, a ansiedade ela passa a bater na sua porta e passa a conviver com você ali sentada na sua mesa
o tempo inteiro. E aí dizem os estudiosos que 86% das coisas que a gente fabrica na nossa cabeça, elas não acontecem, mas a ansiedade não está nem aí para isso. Ela quer que você acredite que tudo isso aconteça e a sua cabeça ela passa a fabricar isso de uma forma absoluta. E outro dia a gente estava no carro, eu, a Vitória e a Michelle, e aí a Michelle falou que quando você pensa, a Michelle é psicóloga, e ela falou que quando você pensa muito em um assunto, esse assunto ele passa a ficar na sua cabeça constantemente. E aí você, com a sua ansiedade, você passa a alimentar um assunto sem qualquer piedade. Por exemplo, quando você vai trocar de carro. Isso aconteceu comigo. E você vai comprar um Honda Fit. Um Honda Fit. E você vai numa loja e você olha o Honda Fit e você está pensando se você quer ou não comprar um Honda Fit. Desse momento em diante, o que tem de Honda Fit que você vai ver na rua? E aí você vai pensar, nossa, o que aconteceu que agora tem muito mais Honda Fit? Não é que tem muito mais, é você que passou a selecionar e dar mais atenção pro Honda Fit. Então você vê muito mais o Honda Fit, antes ele passava perto de você e ele era invisível, você nem se ligava que aquele carro era um Honda Fit. E isso acontece com o que a nossa ansiedade fabrica. Você olha para uma situação e você não consegue olhar para qualquer outra situação se não for aquela situação. Tudo que você faz, o seu futuro, a sua gestão, ela é conduzida por aquilo que você optou por alimentar. E é muito louco isso. E você vê, eu tô ansioso para ver como que isso vai ser abordado dentro do Divertidamente, porque o tema ansiedade, ele não é uma particularidade do jovem, do adolescente, ele é uma particularidade de um ser pensante como eu e assim como você que está assistindo esse episódio. Então, eu espero muito que eu e você, nós como gestores, como os líderes, a gente entenda como funcionam os nossos divertidamente, como eles funcionam e como eles deveriam funcionar, e que a gente tenha a visão de achar um padrão de como eles deveriam acontecer para a gente, de alguma forma, conduzir para que aconteça da forma que deveria, porque senão o que era difícil fica quase impossível, e não fica impossível porque não dá, fica impossível porque você acredita que é impossível. Então, eu achei muito legal quando falaram sobre esse novo sentimento, sobre esse novo item do filme, a ansiedade. Quais são os outros mesmo, você lembra? Vergonha, inveja e inveja. tédio. Inveja ninguém entende ninguém, isso não dá nada. Mas são itens que eu acredito que durante... E eles estão dividindo, bacana, uma sacada muito legal, Divertidamente ela é criança e agora acho que ela é adolescente, né? É isso? E agora ela é uma adolescente. E você consegue aplicar isso dentro da sua empresa quando você entra dentro de uma corporação, você está ali, você virou gerente, você tem ali uns níveis de Divertidamente, uns níveis de decisão, alçadas financeiras que você pode adotar, e aí você pula para diretor, os seus Divertidamente eles sobem junto com você e eles mudam exatamente o que eles são para algo um pouco mais complexo. A sua alçada sobe junto com a subida de cargo, e a sua empresa é a mesma coisa. A sua empresa ela fatura X, e a partir do momento em que ela fatura Y, tudo aquilo que você usou para construir o X, ele evolui para o Y, e os problemas eles também crescem, eles também evoluem, e você tem que seguir esse ritmo, essa toada. Então, eu espero muito que o filme venha e traga, evidencie para a gente de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, assim como foi essa evolução cognitiva, essa evolução de idade e essa evolução de complexidade naquilo que a gente vive e naquilo que a gente faz, e que a gente consiga entender e aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, no trabalho, na casa, aonde for, que a gente consiga entender exatamente esses pontos que foram adicionados: vergonha, inveja, ansiedade e todos os outros que, infelizmente, porque no 1 a gente achava que a tristeza ela era um problema, e na verdade ela não era. Ela era parte de uma engrenagem que, se ela não tiver lá, ela não funciona. Então, que esse filme 2 seja bacana nesse sentido, que a gente consiga ver, entender, se enxergar e
e corrigir os pontos que a gente acha que não tem valor e dar valor naquilo que a gente passou a deixar despercebido. Valeu? Esse foi o nosso bate-papo. Foi um tema bem bacana, mas difícil de abordar, porque quando a gente fala do que acontece aqui dentro, por mais que esteja aqui pertinho da gente, é muito difícil a gente conseguir externar e falar. Então é isso, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Obrigado, não deixe de curtir nosso canal aí, indicar. O vídeo foi feito com muito carinho, como todos os outros. E mais uma vez, obrigado e que Deus abençoe. Valeu.